Boa noite, galera. Começando o primeiro episódio do Sobre o Reino Podcast. Finalmente, depois de quase um ano aí de planejamento, né? Finalmente inaugurando. E tem aqui do meu lado meu amigo Heitor. Fala aí com a galera, Heitor. E aí, gente, como é que vocês estão? Muita saudade de fazer podcast. Um negócio que a gente gosta bastante de fazer. Depois de uns percalços aí, a gente tá voltando. Aqui um estúdio... Muito calor no estúdio, mas... que tá... Como que você falou no começo? Fala aí. Se aqui tá quente, imagina no inferno. Então, né? Mas aqui aqui o nosso estúdiozinho, patrocinado pelo Sobre Rodas, Carlinhos. Sobre Rodas Food Truck. E hoje nós estamos com um amigo aqui. Não poderíamos deixar de começar com ele. Nosso querido amigo Rafael Machado. E aí? E aí, galera, que legal estar com vocês. Muito bom poder fazer parte desse projeto. Me chamar para conversar é redundante, tá? Tem tudo a ver comigo. Espero poder contribuir de alguma forma. Foi difícil trazer o cara, velho. Tem que parar as gravações de The Chosen. É verdade. Já assistiram The Chosen, galera? Aqui está o Jesus The Chosen. Jesus The Chosen. Ele mesmo. E aí, Rafa? Como tá a vida? E tu agora, plantando a igreja lá? Caminhando. Tem sido um desafio bacana. A gente completa um ano de igreja agora no próximo domingo. E tem sido muito legal, cara. Uma experiência diferente, tudo que eu já tinha tido ministerialmente falando. Não imaginava que poderia plantar a igreja. Minha visão era pastorear a igreja, assumir já algum trabalho solidificado. Mas Deus foi trabalhando e a gente chegou lá e tem sido um privilégio. Só para contextualizar, o Rafa está plantando uma igreja do Nazareno, em Itu, né? E era uma igreja que já tinha lá, né, Rafa? Como é que foi lá? Uma retomada de projeto lá? Na verdade é o seguinte, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Teve um trabalho lá, eles tentaram começar um trabalho, tentaram desenvolver a plantação de uma igreja, durou 5 anos o trabalho lá, e ele era aportado por uma outra igreja. Daí, eu não sei por que razões, daí eu não sei a história correta, a igreja decidiu fechar o trabalho em 2017. E a gente volta então em 2022, perdão. No ano passado a gente volta a plantar a igreja, mas nada relacionado. Não tem... a história de uma igreja não tem nada a ver com a outra. Eles vieram apoiados por uma igreja da região, nós viemos apoiados por uma igreja de Sumaré. Então, foi uma iniciativa própria. Então, não foi uma retomada porque a gente não deu continuidade a nada. Foi um início, na verdade. Porque depois de 5 anos que uma igreja fecha, tudo aquilo que tinha sido construído ruiu. Então, a gente teve que começar do zero e assim tem feito. Foi lá visitar, né? Foi. Galera, a gente chegou lá, o Rafa tava ensaiando. Aí, ele tava tocando, né, Heitor? Tocando, depois prega, depois isso aí, começo de igreja. E na bateria, o Gabriel Os filhos tocando junto, top demais. Aí tá cantando e as meninas dançando. Se não fizer a parte, não tem almoço, eu já falo, quer almoçar hoje, faz direitinho. Mas muito top, a gente gostou muito de lá e a gente espera ir mais vezes lá, né, mano? Ô Rafa, e puxando esse assunto já, como que é o desafio de plantar uma igreja? Você nunca tinha participado de uma plantação de igreja? Não, nunca tinha imaginado plantar, participar, era um negócio que estava muito distante de mim. Achava que não era minha cara, que não tinha a ver com o meu perfil de pastoreio. E acabou, as coisas acabaram direcionando, a gente sentiu uma direção de Deus para começar isso. Mas, cara, os desafios que a gente tem o desafio de qualquer igreja. Eu costumo falar que o maior desafio que eu tenho hoje, um amigo meu está plantando uma igreja em Londrina, começou agora em dezembro, e ele perguntou, Rafa, qual é o maior desafio, né, de plantar a igreja? Qual é o maior desafio que você está vivendo hoje? Cara, meu maior desafio é tentar ir na academia e comer direito. O resto eu não vejo desafio. É prazeroso, é gostoso, tem as suas dificuldades, claro. Mas quando você está fazendo aquilo que você entende que foi chamado para fazer, entendendo que você está no tempo de Deus, daquilo que você está fazendo, o custo, ele não se equivale àquilo que... a causa, né? A causa compensa o custo, acho que é isso. Entendi. E uma coisa que eu tenho dúvida, às vezes, quando eu estava lendo uma biografia do Jimmy Peterson,
foi um pastor presbiteriano, e ele conta que quando ele plantou a igreja onde ele estava lá nos Estados Unidos, ele ia de casa em casa, batendo na porta e falando, ó, tô abrindo uma igreja aqui, eu sou pastor de lá, e assim ele angariou pessoas para ir para a igreja. Hoje eu acho que não é mais essa realidade que os pastores que plantam a igreja vivem. Como é que você... essa é a questão que eu fico pensando, você vai lá, vou começar um projeto do zero, como você está fazendo. Como é que você sabe que vão vir pessoas? Quais são os recursos que você usa para, não é atrair a palavra, né, mas trazer pessoas para uma comunidade nova? Bom, tem a parte estratégica, propriamente dita, que você olha, você faz uma leitura daquilo que você está fazendo, traça um plano, traça uma meta, mas tem a questão também espiritual do negócio. Partindo da parte espiritual, que talvez seja mais simples a gente compreender, a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Então não é só amar a Deus, é viver o propósito. Quando você ama a Deus e está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, naturalmente Deus, ele trabalha a teu favor. Então não é só amar a Deus, é também seguir a nuvem, tá fazendo aquilo que você precisa fazer, cumprindo o teu chamado. Então eu não sabia como, eu só sabia que viria. Então, essa história é até uma história que nesse um ano eu tenho contado de forma recorrente, que a gente começa a igreja no dia 12 de fevereiro, eu me mudo para a cidade um mês antes, alugo o prédio, começo a reformar o prédio sozinho, não tinha membro, não tinha liderança, não tinha ninguém, então eu começo a mexer sozinho, vou lá, de pintor, de pedreiro, e daí eu tinha um primo, sobrinho da minha madrasta, que automaticamente meu primo vem me ajudar na parte elétrica, e a gente começa ali a trabalhar junto. Foi uma pessoa que serviu muito para mim naquilo que a gente conseguiu construir como igreja, estruturalmente no início. E daí no dia 12 de fevereiro estava marcado a nossa estreia na cidade, né? Então a gente disparou alguns convites, e a igreja de Sumaré, que é a igreja que estava nos apoiando, eles foram com um ônibus e não sei quantos mil carros para lá, né? Então o primeiro culto da igreja não coube o número de pessoas que tinha na igreja. Então a gente tinha ali acho que 100, 120 lugares, mas não coube. Então estava brotando gente na rua, gente em pé no fundo, gente sentada no chão. E foi um momento gostoso. No dia seguinte, domingo, 12 de fevereiro, foi sábado, 13 de fevereiro, foi o primeiro culto de domingo oficial da igreja, né? E eu cheguei com meus filhos, né? Com a minha esposa e meus 4 filhos. Parei o carro na frente da igreja, as portas fechadas, e o meu filho mais velho, Gabriel, perguntou: pai, cadê todo mundo? Eu falei assim: filho, não tem todo mundo. A gente vai começar uma igreja aqui, e a gente vai estar firme aqui, e Deus vai trazer as pessoas para cá. Então a igreja de Tu, ela começa assim. E daí eu levanto as portas da igreja, e eu levanto as portas da igreja, pronto para começar o culto com a minha família. É assim que vai ter que ser. E daí eu já ia preparar o louvor, os meninos ainda não estavam tocando, então no intervalo de um ano eles aprenderam o instrumento e já estão tocando comigo, mas eles não tocavam nada. Então eu ia fazer o louvor, eu ia pregar, e eu só não ia tirar a oferta porque ia sair tudo do meu bolso, então vamos começar. E foi assim que a igreja começou. Nesse domingo a igreja começou dessa forma, e naturalmente as pessoas foram chegando. Nesse domingo já veio gente, assim, foi surpreendente. E já tinha uma galera, Rafa, ou não? Tipo, que ficou sabendo que ia voltar, e aí, ou é tudo novo? Tudo novo. E dá um friozinho na barriga, assim, de você, tipo, que nem, por exemplo, eu falo por mim, né? A gente fazia um GC na época, em 2019, e aí acabou, né, tomando outros rumos e tal, a igreja, né? E a gente acabou, pandemia e tal. E aí agora pra voltar, a gente queria muito voltar, né? Só que bate aquele frio na barriga, eu falo, pô, mas tipo, não tem ninguém pra cantar, não tem ninguém pra pregar, não tem como que a gente vai fazer? E aí eu fiquei, né? E aí o pastor Giovanni até fala direto, ele fala assim, não, Deus vai mandar, sabe? Se Deus tá colocando no seu coração, Deus vai mandar a galera que vai ajudar e tal, né? E assim, mesmo a gente com medo, né? Tipo, a gente tem que ir, né? Mesmo se for só eu e a Jéssica, assim, mas fazer, né? E naturalmente, a gente como cristão, a gente tem que confiar naquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus deu uma direção, você tem clareza em relação a isso. E a gente teve muita clareza. A nossa ida para Itu foi uma ida com muita clareza. Assim, de tudo que a gente viveu, e a gente viu muita coisa nesses últimos 2 anos, assim, de coisas sobrenaturais da parte de Deus.
a direção de plantar uma igreja veio dessa forma, e a paz para onde a gente ia também veio dessa forma. Porque eu já tinha morado em Itu, na minha parte da infância e grande parte da minha adolescência e início da minha juventude. E eu saí de Itu numa fase conturbada. E eu não queria voltar, cara. Eu queria ir para o Iraque, mas não queria ir para Itu. Era um lugar que eu não tinha nem vontade de visitar. Embora tenha conhecidos, amigos lá, cara, eu não queria voltar porque as lembranças não eram legais, a referência não era boa. E quando as coisas foram se desenhando em relação a isso, e a gente foi conversar com a nossa liderança regional sobre o desejo de plantar uma igreja, e eu estabeleci uma coisa, e a minha esposa, na verdade, estabeleceu isso. Rafa, a gente vai começar uma igreja onde não tem igreja. Se já tiver uma igreja nazareno fazendo um trabalho naquela cidade, a gente não vai começar. A gente vai para um lugar que não tenha nada. Essa era o único requisito que ela colocou. Vamos começar algo literalmente do zero. E eu fui conversar então com o meu superintendente, a nossa liderança regional da igreja. Falei sobre o desejo de plantar a igreja, né? E ele disse o seguinte: onde você quer plantar a igreja? Eu falei, qualquer lugar. E daí ele falou assim, tenho várias cidades aqui na nossa região que cabem em igreja. Daí ele começou a falar uma, duas. Eu falei assim, pastor, para encurtar a conversa, me fala cidades que não tenho nenhuma. E daí ele falou, a primeira cidade que ele falou foi Itu. E daí tinha mais um leque. A hora que ele falou Itu, eu falei assim, é lá que eu vou. Na hora. Eu falei assim, é lá. É isso mesmo? Então beleza, então vai. E daí ele falou assim, só que tem uma coisa, a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, não quer dinheiro. A gente está debaixo do propósito, cara. Vai dar tudo certo, vai fluir, vai funcionar. E naquilo que vocês puderem ajudar, e depois ajudaram, graças a Deus o distrito conseguiu nos ajudar com um valor mensal para cuidado da obra, né? E daí outros parceiros foram se somando na caminhada. Mas a gente foi mais nesse... E assim, as pessoas foram chegando, cara. E elas continuam chegando até hoje. Então, a coisa tá acontecendo. É um ano de igreja. A gente fez 3 classes de membresia e um batismo. Então a coisa está acontecendo, devagar a coisa está indo. A gente entende que a primeira etapa é uma etapa mesmo de consolidar, criar os fundamentos. E agora esse ano a gente já cria num ano de uma colheita maior. A partir de vocês, então, Rafa, tipo, vocês quiseram... Sim. Legal, cara. Normalmente a gente tá, tipo, acomodado num lugar, assim, tipo, aqui tá bom, não sei, mas aí buscar desafio, né? Legal, cara. É interessante, assim, que eu fui... não vou dizer que empurrado para isso, mas eu estava meio numa zona de conforto, porque eu estava esperando algumas situações acontecerem, ministerialmente falando para mim, que na época vivia em tempo integral, que agora, nesse tempo, antes de ir para Itu, eu estava vivendo de nada, né? Mas antes eu vivia como pastor em tempo integral. Eu estava esperando uma possibilidade que eu pudesse ter o sustento da minha família de uma forma integral através da igreja, que era aquilo que a gente já estava habituado a fazer. E eu estava esperando algumas coisas acontecerem, alguns convites, algumas portas se abrirem, e fiquei acomodado, fazendo algumas agendas, viajando e tal. E um dia o meu pastor Fábio lá de Sumaré, me chamou para uma conversa. Na verdade, ele foi até mim para querer conversar, e ele me confrontou. Eu falei, cara, o que você é? E daí eu falei assim, cara, você é pregador itinerante, você é vivalista, você é líder de jovens, você é advogado, o que você é? Eu falei assim, cara, eu sou pastor. Daí eu falei, você é pastor, por que você não está pastoreando? Daí eu falei assim, não, é que eu estou esperando. Tá esperando o quê? Está condicionando? Porque se você estiver condicionando, o chamado é teu. Mas se você servir sem esperar as condições favoráveis, esse chamado é de Deus, e esse Deus garante. Cara, e daí eu voltei grandão, sabe? Cheguei em casa para Thalita e falei assim, a gente vai embora. A gente vai embora daqui, a gente vai pastorear, não sei o que vai acontecer, tal. O Fábio me aconselhou a falar com o superintendente e a gente vai. E daí ela falou assim, sabe, eu quero plantar uma igreja, ela falou. Eu não queria assumir igreja, eu não queria que eu queria que a gente tivesse a experiência de fazer isso do zero. E daí eu falei assim, bora, vamos. E fui conversar com o superintendente. O superintendente me falou, cara, o que você quer fazer? Você quer assumir uma igreja? Você quer ser auxiliar de alguém? Você quer plantar uma igreja? Eu falei assim, pastor, eu faço qualquer coisa. Eu entendi que eu preciso servir. Mas o meu desejo é plantar uma igreja. Daí a porta se abriu. Ele falou assim, então bora plantar. E daí que a gente chegou a conversar no lugar, chegamos em Itu,
E a gente chegou em Itu, o povo de Itu chegou e as coisas começaram a acontecer e estão acontecendo. Eles estavam lá em Jaú ainda. Não, nessa época eu já estava morando em Campinas. Entendi. Você entregar o cargo assim lá de Jaú? Porque você ficou 6 anos em Jaú. Sim. Como titular. É. Então, como que foi pra sair, esse Cara, estalo pra sair de lá de Jaú? Imagina você tá num lugar de estabilidade. Eu era pastor titular de uma boa igreja. Eu não era um Edir Macedo, mas eu tinha um salário que muitos pastores que eu conheço não tinham condição de ter. Morava num bom lugar, meus filhos estudavam em escola particular. Então eu tava tranquilo, a igreja estruturada, uma igreja bonita, num lugar bonito. Mas Deus começou a incomodar o nosso coração, tanto o meu como da Thalita. O tempo chegou. Acabou. É um novo ciclo, E a gente começou a gerar isso, conversar sobre isso. Ela orava sobre isso, eu orava como isso. A gente conversava. Eu senti isso, Deus tem confirmado isso. E a coisa foi caminhando. Só que chegou um momento que se tornou insustentável. Por quê? Porque eu estava na igreja, a igreja estava bem, sadia, tudo funcionando. Só que Deus já tinha me dito que o meu tempo tinha terminado ali. E eu entendi que se eu ficasse ali da forma que eu estava, eu estaria prostituindo a igreja. Porque eu estaria ali só por causa da minha estabilidade. E o meu caráter, o caráter da minha esposa, não permitia que a gente fizesse isso. Então a gente falou assim, a gente vai ter que sair. Tá bom, pra onde a gente vai? Primeira pergunta, né? Para um marido, pai com 4 filhos, se vai abrir mão de alguma coisa, precisa ter um norte. E a gente, Deus disse que a gente já está preparando para isso, não falamos nada para ninguém, mas Deus vai preparar, Deus vai abrir alguma porta para a gente. E vai esperando um convite, alguém vai ligar, alguém vai falar, eu vou encontrar alguém, vai acontecer alguma coisa, e nada. E daí aconteceu que eu estava dormindo, e eu tive um sonho, e daí esse sonho, ele fazia uma referência àquela passagem em que os discípulos estão no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E daí Jesus veio, eles acham que é um fantasma. Quando Jesus chega próximo, ele se revela quem era. E daí Pedro fica todo animado e diz, Senhor, eu posso ir contigo? E daí daí se tornou uma cena de cinema, assim. E daí a câmera enfocou em Jesus. Daí não dava para ver Pedro, não dava para ver o barco. Jesus olhou para a câmera e falou assim, pula do barco. Falou 2 vezes, pula do barco. E daí eu acordei e eu entendi. Assim, Deus não vai preparar nada enquanto eu não literalmente abrir a mão do que eu tenho. E daí falei com a Thalita, é isso mesmo. Se eu sou louco, ela é mais louca ainda de acreditar nas loucuras, né? E... Meu irmão lá, o Gabriel. Isso. Calma, você pode se surpreender. E daí a gente conversou com a nossa liderança regional, eu estava em outra região, e os caras falaram assim, pra onde vocês vão? Eu falei assim, não sei. Ah, fala a verdade, você tem algum convite, né? Eu falei assim, eu não tenho. E daí ele falou assim, mas como que você vai sair daí se você não tem nada? E daí eu falei assim, Deus disse. E daí ele falou assim, mas olha, imagina, eu estou numa situação difícil agora, porque eu preciso colocar um pastor lá, você não sabe para onde ir, você é uma família com 4 filhos, eu não posso deixar você na mão, e eu não tenho condição de cuidar vocês na mesma localidade que vocês estavam sendo cuidados pela igreja. Ele falou assim, pastor, não se preocupa comigo. Deus vai cuidar da gente, Ele que disse pra gente sair. Cuida da igreja. E eles fizeram a transição da igreja, em 30 dias a gente formou a liderança e saiu. Dia 28 de fevereiro de 2021, eu entreguei a igreja. Foi meu último dia, entreguei a chave, entreguei tudo que tinha. Entrei em casa, falei pra Thalita, e agora? Pra onde que a gente vai? Pra onde que a gente vai? Que lugar que a gente vai? Não sei, não tinha um convite, cara, não tinha. E eu não ia me oferecer pra ninguém, cara. Não ia tentar acelerar algum processo. Daí nesse intervalo, o pastor Walter Júnior, que hoje está na Comunidade Esperança, ele é primo da minha esposa. Queremos você aqui, pastor Walter. Que legal, cara. Ele é primo das isso. Que legal. Ele foi meu primeiro pastor na Igreja Nazareno. Da hora. E eu tava meio perdido, eu precisava de um conselho. E daí, ele estava em Portugal ainda, eu liguei para ele.
Eu tava em Jaú, falei assim, pastor, eu preciso de uma ajuda. Desculpa estar te incomodando, não sei nem que hora que é aí, tal. E, tá acontecendo isso. E eu falei assim, Rafa, já aconteceu isso comigo, eu sei, tal. Daí eu falei assim, Rafa, deixa eu falar uma coisa. Eu acabei de chegar no Brasil. Quinta-feira eu vou na sua casa. Loucura. Fazia 3, 4 anos que ele não vinha. E daí, era uma terça-feira, quinta-feira ele e a pastora Renata chegaram em casa. Conversamos, foi um tempo gostoso, muitos anos que a gente não se via, então tem a questão familiar, o carinho e tal. E daí eu falei assim, Rafa, o que você está pensando? Eu falei assim, não sei, cara, não sei direito. Eu estou ainda pensando isso, talvez eu possa fazer isso, talvez eu possa fazer tal coisa, talvez isso, talvez aquilo, pode ser que em tal lugar eu consiga, mas eu não sei. E daí eu falei assim, Rafa, vai para onde você tem casa. E daí eu falei assim, cara, eu não tenho casa, eu sou pastor, não tem nada. E eu guardei isso. Despedi, fomos embora, tal. Eu fiquei martelando esse negócio e falei para a Thalita, bom, a gente começou o nosso ministério na Igreja Nazareno em Garça, mais no interior de São Paulo. A família da minha esposa é toda de Garça. A gente se casou em Garça. Então, eu pensei, falei assim, bom, a nossa casa é lá. Imagina, depois eu já fiquei 6 anos em Jaú, mais quase 2 anos em Bauru, então a gente estava há 8 anos longe de casa. E daí eu falei assim, bom, é uma boa possibilidade. Eu não sabia para onde ir. Eu falei assim, cara, de alguma forma, eu posso cumprir o que o pastor Walter falou, vou agradar minha esposa, porque vai estar perto da família, né? A igreja de Garça era uma igreja que sempre contou com a gente, então uma igreja que eu sempre fui bem servido lá e sempre tive a oportunidade de servir. Então, o pastor gosta muito de mim, a igreja gosta muito de mim. E daí eu vou até Garça, pego a Thalita, fecho a minha casa em Jaú, vou para Garça, vou resolver isso. Vamos para lá, fui na igreja, fui no culto, preguei no culto. Acabou o culto, o pastor saiu para conversar comigo, ele falou assim, Rafael, olha, eu já estou com idade um pouco avançada, muito tempo de pastoreio, assim, você é uma pessoa que quem sabe futuramente podia assumir a igreja, ficar aqui, próximo da família, né? A igreja com uma condição boa, uma igreja muito bem estruturada, muito bem gerida, uma igreja legal na cidade, sabe? Eu falei assim, pronto. Até que eu tenho casa aqui, tem igreja aqui, tem tudo aqui, tem amigo aqui, tem um monte de coisa aqui. E daí eu cheguei pra Thalita e falei assim, amor, lembra aquilo que o Juninho tinha falado? A gente chama de Juninho, mas o Walter Júnior, né? Mas é primo, né? Lembra que o pastor Walter tinha falado isso? Quem sabe a nossa casa é tempo de voltar pra casa. Ela falou assim, Rafa, a gente não vai voltar pra cá. Assim, aquilo que as etapas que a gente venceu, a gente não vai viver de novo. É tempo de andar pra frente. Então eu falei assim, eu tô tentando agradar vocês e você tá agora fazendo isso comigo, né? Assim, eu tô tentando te ajudar e você tá me atrapalhando. Daí aconteceu, cara, daí foi uma das coisas mais loucas, assim, que naqueles dias, eu ainda perdido, sem um tostão de salário, aluguel em Jaú, porque as nossas coisas estavam lá. Um amigo nosso, daqui de Campinas, me liga. Pedro Amadeu, pastor do Nazatim, na Central. Próximo convidado. Fala que eu falei bem dele, tá? Ele vai ver. E ele me ligou e falou assim, Rafa, aonde você tá? Eu falei assim, cara, eu tô aqui em Garça, na casa do meu sogro. Não, pastoreando. Eu falei, cara, não sei ainda. Mas você não tá mais em Jaú? Eu falei assim, como pastor, não. Mas pra onde que você vai? Eu falei assim, cara, não sei. E daí ele falou assim, é o seguinte, a minha família, eles estavam tentando vender um apartamento, e eles tentavam vender o apartamento e não conseguiam, estavam tentando alugar o apartamento e não conseguia, a gente estava orando aqui, Deus falou com a minha mãe, Deus falou com meu pai, Deus falou comigo, que esse apartamento é para você morar. E daí acendeu aqui, pum, vai pra onde você tem casa. E daí o nosso coração acendeu na hora. Pô, Deus, olha que a gente estava esperando ir no lugar que a gente já conhece, no lugar que a gente tinha a porta aberta, e a gente foi. Cara, chegamos no apartamento, cara, Pedro foi demais com a gente, cara. Cara, a gente morou lá, eu não tinha renda nenhuma. Eles pagaram, eu não pagava nada de aluguel, não pagava nada de condomínio, não pagava água, não pagava luz. Cara, eles abençoaram a gente de forma tremenda. Mas o apartamento era do tamanho dessa mesa aqui. Uhum.
Então, pequeno, apartamento de casalzinho, né? Com um filho só, e a gente, com tudo aquelas crianças, no meio da pandemia, cara, entramos lá, e daí eu falei assim, ó, eu tô em Campinas, no centro do estado. Eu falei pra Thalita, eu vou pregar fora. Eu tenho convite o tempo todo para pregar fora. Eu vou pregar fora. Mudei 16 de março de 2021 para lá. Dia 18 de março, fechou o estado inteiro por causa do Covid de novo. Eu não podia nem descer no saguão do apartamento. Isso em 2021, né? Como é que é pregar fora? Então assim, daí a gente chegou... 2021, né? Segunda onda, forte. Forte. Então assim, veio com força. A partir de janeiro a coisa começou a crescer bastante, né? E foi nesse contexto que a gente chegou, cara. Daí chegou em Campinas, daí foi aí que Deus começou a trabalhar. Começou a trabalhar nosso coração, começou a trabalhar a questão de dependência, a questão de confiança no propósito. Se a gente não tivesse vivido esse tempo em Campinas, eu nunca estaria em Itu. Eu nunca sairia de Jaú na condição que estava para morar em Itu. Para começar uma igreja, para acreditar que Deus ia prover. Porque se Deus proveu durante esse tempo que a gente estava em Campinas para cuidar da nossa família, imagina que em Itu ele cuida da nossa família, cuida de uma igreja e ainda cuida de outras pessoas que vão se conectando a gente. E ele cuida. Então, mas a gente só conseguiu ter fé para viver isso porque o Senhor preparou a gente, sabe? Preparou a gente nesse percurso. Então a saída de Jaú e esse intervalo até chegar em Itu foi assim, muito construtivo pra gente, pedagógico, e a gente pôde entender muita coisa de Deus, do caráter de Deus, de coisas assim de experiências que a gente nunca tinha tido. E hoje a gente já tá na cartilha. Quando eu fiquei sabendo que ele ia vir pra cá, e vai pra comunidade. Eu também, eu lembro que você perguntou pra mim, mano. Você perguntou, você não sei se você vai lembrar disso. Você perguntou, tem casa aí no Okinawa e tal, não sei o que o Não, mas eu já sabia que ele não ia vir, mas eu achei que ele ia pra comunidade. Nossa. Eu fiquei iludido. Ô, Rafa, e assim, por muito tempo eu pensei, assim, eu via, tipo, testemunho assim, né? De longe, né? Tipo, via um pastor que eu nem conhecia e tal, e ouvindo um testemunho assim de perto, mano, dá Cara, E assim, eu sempre pensei assim, mas tipo, mano, aconteceu isso porque ele é pastor, sabe? Tipo, é por causa da obra. Mas assim, a gente não pode esquecer que a vida do leigo também, né? Não, a vida do leigo, tipo, às vezes eu mesmo, assim, muitas vezes a gente fica, nossa, até mesmo na pandemia, nessa segunda onda, assim, eu lembro que, tipo, a gente tinha, tipo, parou todas as feirinhas de novo, comida, tudo, a gente ficou sem trabalhar, só com delivery. Aí eu lembro de sentar com a Jéssica, assim, e falar assim, e agora, o que a gente vai fazer? Eu lembro da gente colocar no papel, assim, tipo, a gente não vai conseguir vender isso pra pagar as contas. E tipo, mano, a gente vendeu, cara, só no delivery. Então, assim, muitas vezes a gente esquece, né? Que na vida do leigo também, né? É assim, né? A gente não pode, Deus não gosta de medrosos, né? A gente tem que, né? Então, a fé, ela é atrelada à coragem. Então, hoje, falo agora, é mais fácil falar desse lado agora, né? Eu também não acreditava em muita coisa. Cara, não. Tinha coisa que o cara falava assim, chegou alguém, bateu na minha porta, ligou do nada, chegou uma oferta na minha conta. Cara, eu nunca acreditei nessas coisas. Achava que era, não, é absurdo. Cara, eu vivi tudo isso e vivi a rodo, assim. E daí, isso foi trabalhando algo no nosso coração tão assim, que é um pouco de extremo, né? A Thalita, ela ainda reflete algumas situações, sabe? Eu fiquei um pouco mais ousado, mas assim, ousado até no risco. Porque eu sou o cara, como já fiz algumas vezes, que eu saio para ir para um lugar que eu preciso estar, cara, sem dinheiro para voltar. E eu não falo nada para ninguém. Eu boto minha família no carro e eu vou. E daí, cara, e Deus vai fazendo. Cara, eu já saí essa semana, cara. Daí a gente já está vivendo um tempo um pouco diferente, mas essa semana a gente ia ter um recebimento, né? Agora a gente já tem agora uma manutenção familiar, né? Só que deu um pau na conta da igreja, e por causa de documentação, cara, e era para eu receber na sexta-feira e não recebi. E eu tava contando, cara, eu tava precisando. Só que daí tem uma programação da igreja, cara, eu falei assim, cara, como é que eu faço pra ir? Eu falei assim, eu olhei
combustível do carro. Eu falei assim, acho que dá. E daí, a hora que eu fui, no meio do caminho, assim, os 3 pontinhos que tinha de combustível, o devorador chupou. Eu falei assim, como é que eu falo pra Metalita que eu vou voltar agora com isso aqui de combustível? E eu interagindo com as pessoas, mas pensando nisso, cara, de verdade, pensando, cara, eu vou ter que virar aqui. E se nada der certo antes de ir embora, eu vou ter que pedir ajuda pra alguém. Cara, eu tô lá, e daí eu recebo uma mensagem do tesoureiro, e daí ele manda e fala assim, cara, ó, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu. Manda à noite, essa hora que eu tava. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu. Eu tô mandando aqui uma ajuda, não resolve, mas é só pra você não ficar na mão no final de semana. Cara. Meu Deus do céu. Assim. E isso, cara, nessas coisas, é o tempo todo acontecendo. É o tempo todo acontecendo. Essa semana passada, a gente estava numa reunião aqui na sede nacional ali em Barão Geraldo, e os líderes de todo o Brasil estavam ali, os superintendentes, né? E eu estava ajudando na organização, logística, hospedagem dos caras, translado. E eu saí com o meu carro para levá-los jantar. Alguns, né? A gente foi em vários carros, porque eram 20 poucas pessoas. Mas no meu carro eu levei 3 deles, líderes do Brasil. Um lá do Nordeste, um aqui do estado de São Paulo e um lá do Sul. Na volta, terça-feira passada, caiu uma chuva. E tudo que tinha que chover no mundo choveu em Campinas. E eu tava voltando com eles do Dom Pedro. E o meu carro tava precisando fazer algumas coisinhas. Mas eu precisava botar em uso ali. Mas não era coisa muito pesada. Mas precisava fazer. A hora que começou essa chuva, tudo que podia dar de ruim no carro deu. O limpador de para-brisa não estava funcionando. Daí o ar-condicionado não funcionava, comecei a embaçar o carro inteiro. Chovendo, não dava para abrir porque ia molhar todo mundo. E daí o carro, cheio dessas coisas eletrônicas, começou a apitar. Apitar todos os barulhos possíveis. E daí o painel avisa problema no carro. Cara, avisou problema de coisa que eu nem sabia que o carro tinha. Problema no assento ejetável, problema na turbina esquerda, cara, problema na direção, problema no câmbio. E daí eu ainda tentando levar assim, daí eu falei pra eles, gente, desculpa. Eu vou ter que encostar o carro aqui, senão não vai morrer. Então os caras, tipo, por que ele tá com o limpador ligado? Não, falando pra eles esse problema. Daí eu encostei o carro, cara. E daí eu falei assim, cara, agora o carro já tava difícil. Agora zoneou o carro inteiro. Eu uso ele, eu viajo toda semana. O que eu vou fazer? Eu não tenho condição eu sei o que eu vou gastar se eu for começar a mexer nesse carro. Acordou pela manhã, preparei o café pros caras, eles estavam ali, e daí eles chegaram com o café, tirando sarro, né? Queria matar gente, quer subir na igreja matando os líderes e tal, né? Essa conversa aí. Mas eles começaram a vir um a um pra mim. Manda o carro arrumar enquanto a gente estiver aqui. Você já mandou fazer orçamento do carro? Vai mandar hoje. E depois você passa pra gente. E daí, no resumo, na quarta-feira eu levei o carro numa oficina top, que eu não levaria de forma nenhuma. E os caras falaram assim, tudo que precisar fazer, pode fazer. E daí eu falei, beleza, nesse vai demorar uns 6 meses então. E daí os caras alugaram um carro pra mim, falaram assim, fica o tempo até ficar pronto. Cara, eu achava que era o demônio tentando me envergonhar na hora da chuva. Mas eu começo a ver que Deus ele vai provisionando as coisas. Que quando a gente entende, quando a gente está no propósito, quando a gente faz aquilo que a gente pode fazer, e às vezes não é igual. Eu não acho que. Os caras são pessoas importantes da nossa igreja, líderes que fizeram muito pela nossa denominação, gente que alguns assim que eu me espelho, inclusive, no ministério. E eu queria poder servi-los com excelência. Mas a excelência que eu podia dar para eles é aquilo que estava na minha mão, que era o meu carro, com problema, com alguma dificuldade. E eu vi Deus agindo nesse momento, sabe? Cara, você foi fiel no pouco que você tinha, a gente vai cuidar agora de você. Então, esse tipo de experiência, cara, é um negócio que tem norteado muito a nossa vida. Sabe? A gente agora olha, não é uma irresponsabilidade, mas o elemento fé e o elemento propósito. Então, se eu sei o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, está fugindo do propósito?
eu tô dentro do propósito daquilo que Deus me chamou para fazer, na direção que Ele deu para mim, cara, eu vou sem medo, com ou sem recurso. Assim, com gigante sem gigante, com muralha ou sem muralha, a gente vai. É assim que a gente tem vivido, assim. Então, tudo tem a ver com a gente passar pelo crivo. Isso o meu pastor Fábio ensinou muito. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Cara, se eu estou em paz, se eu entendo o que eu estou fazendo, se eu entendo o propósito pelo aquilo que eu estou fazendo e entendo que Deus está me direcionando em relação a isso, cara, eu faço e eu sei que mesmo nos momentos de desespero, de luz, de sinais, Deus há de fazer alguma coisa. Mas é loucura. Ô, Ravi, você falou de sinais. Agora, o que você, tipo, percebe quando, tipo, Deus tá te chamando pra alguma coisa? Que é assim, cara, surreal, né? Imagina, 4 filhos, tipo, e, mano, uma vida assim, né, de não ficar, tipo, acomodado e tal. Quais são os sinais, assim? Porque normalmente, que nem, quando acontece alguma coisa, assim, ruim na nossa vida, tipo, quase... certeza que a pessoa vai pensar assim, nossa, o que será que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não tô orando certo? Não tô... Mas assim, a gente não pode depender da circunstância, né? Tipo, tá dando tudo errado, então eu tô fazendo alguma coisa errada. Não tem nada a ver. Quais são os sinais que você vê, assim, que Deus tá te chamando pra alguma coisa nova, assim? Cara, eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Extremamente indecisa. Então, na época que a gente ia alugar DVD para assistir, cara, eu ficava 50 minutos, 1 hora, escolhendo um título para assistir. Quando eu vou comer alguma coisa em fast food, o iFood para mim é um desespero, porque ele me dá muitas opções e eu tenho dificuldade de escolher. Então, eu sou muito assim, das coisas. Quando ia definir carreira, então eu tinha uma ideia de carreira. Eu comecei fazendo faculdade de fisioterapia, depois comecei prestando vestibular para publicidade e propaganda, me matriculei em fisioterapia e concluí direito. Então, áreas totalmente distintas. Comigo, é convicção. As coisas de Deus comigo é convicção. Eu sei que é Deus porque quando é de Deus, eu tenho uma convicção que eu sei que naturalmente eu não teria. Você tem tipo uma paz, assim? É uma decisão que você sente paz? Não sei se é paz, porque eu sou um cara meio atribulado, sabe? Então, assim, a minha forma de ter paz é mais voltada à intensidade. Então, é um ímpeto, é uma ousadia, uma coragem, é a faca no dente, cara, eu vou e vai dar certo, eu preciso fazer isso. Não, vamos que Deus vai prover. Então, não é uma sensação de, eu estou em paz com isso. Eu não tenho essa sensação, a minha paz não é assim. Mas não digo que não seja paz. Mas a minha paz é mais atrelada a uma certeza, aquela coisa que você sabe que é. Cara, eu sei o que é. Então, quando a gente tem uma convicção muito clara daquilo que a gente está fazendo em Itu. Essa é uma convicção muito clara. A gente sabe o que a gente foi fazer ali. Então, cara, de verdade, sinceramente, se alguém me ligasse e oferecesse uma proposta de dinheiro, ia resolver a vida da minha família, inclusive, no dia que eu aluguei minha casa em Itu, eu recebi uma proposta para ir para o exterior. Eu estava morando em Barão Geraldo ainda, eu recebi uma ligação do líder do exterior, e ele me fez um convite para ser superintendente de uma região, receber um bom salário, eles iam comprar uma casa para mim, e eu ia ter tudo à disposição. E daí eles iam contratar um intérprete para acompanhar a minha família enquanto a gente não tivesse familiaridade com a língua. E, cara, era um negócio que ia resolver a minha vida. Resolver a minha vida, cara. Assim, e daí eu falei, cara, não aquecer meu coração, sabe? E eu terminei a reunião, era uma reunião online, a Thalita estava deitada na cama, eu tava com fone, né? Ela compreendeu um pouco. Eu terminei e falei pra ela, olha, sabe o que é isso? Sabe quem é esse? Primeiro eu falei pra ela. Daí eu falei, você não acredito. E daí eu falei assim, não, você não acredita o que ele falou pra gente. Ó, é isso. O cara falou que tá acompanhando nosso trabalho, tem visto o que a gente tem feito, e ele tá precisando de uma pessoa do nosso perfil pra tal coisa. Daí eu falei, legal. Ela falou assim, mas a gente vai, né? Daí eu falei assim, claro que não.
Então, convicção. Parece que é Deus, tipo, tentando. Vamos ver se ele tá afiadinho mesmo? Daí, Carlinhos, eu entendo uma coisa. Que tem coisas no ministério, na igreja, nos propósitos de Deus, que são chamados abertos. Como o chamado de Isaías. A quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Qualquer um. E Isaías se colocou na brecha e falou assim, sou eu. Mas tem algumas coisas que Deus prepara para você. Então eu compreendo que aquilo que eu estou vivendo em Itu, isso tem todo um contexto, principalmente porque eu já ter morado lá e as experiências que vivi, o que eu estou vivendo em Itu como igreja, como pastor daquela igreja, nenhuma outra pessoa ia poder viver. Podia ter um outro trabalho em Itu, com uma outra forma, com uma outra perspectiva, alcançando um outro número de pessoas, mas isso eu creio que Deus preparou para a gente. Preparou para a nossa família e a gente tem confirmações disso através daquilo que a gente tem visto, como isso tem acontecido, a forma que a nossa família se envolveu, a forma que os meus filhos se floresceram no lugar, sabe? Eles ficaram 6 anos lá em Jaú. Só que eu entendo que Jaú era um tempo de Deus para mim, um excelente tempo de Deus, eu cresci muito, aprendi muito, mas era um tempo de preparo. Porque havia um propósito para o que eu precisava fazer. Cara, como que é? Que jeito que dura? Quanto tempo dura? De que forma vai ser? Eu não consigo compreender isso. Mas o que nos levou para lá foi essa convicção. E qualquer coisa que acontece, daí porque quando eu saí de Jaú precisando de casa, precisando de um salário, precisando de dar uma segurança para minha vida, talvez qualquer coisa tinha me pegado. Mas a gente viveu um tempo de dependência do Senhor tão claro que a gente vive o propósito. Não dá para viver por proposta. A gente entendeu que o propósito sustenta. A proposta, ela muitas vezes te engana. Então, a convicção se tornou algo forte em relação àquilo que a gente está fazendo. A gente tem convicção daquilo que a gente está fazendo. Em nenhum momento a gente questionou, em nenhum momento a gente duvidou, em nenhum momento a gente colocou em xeque o trabalho. Embora, naturalmente, você vai lidar com adversidades, vai lidar com gente e pessoas, cada um tem a sua expectativa, cada um tem o seu jeito, mas essa convicção, cara, essa convicção pra gente é incontestável. E isso pra mim, no meu caso, eu compreendo que Deus fala de várias formas, mas comigo a convicção é sempre o elemento mais forte. Às vezes Deus fala através de alguém, às vezes Deus fala através de um texto bíblico, de um louvor, de uma mensagem, de um sermão, mas a maior parte do tempo que Deus fala comigo é através de convicção. Convicção clara. Uhum. E hoje você acha que todo cristão é chamado a fugir do comodismo? Ou você acha que, vai de pessoa para pessoa? Qual que é o cenário? O que você acha da igreja hoje? Como que a galera tá, assim? Porque, assim, às vezes eu vejo, nossa, velho, é ótimo ir pra igreja e tal, mas sabe quando dá aquela, mano, vamos atrás da galera que tá precisando, sabe? Eu sei que tem uns chamados, né, específicos, sim, de evangelismo urbano, etc. Mas você acha que todo cristão é chamado a ser ousado, assim? A não ficar Fé é coragem. Né? A Bíblia vai dizer que os tímidos não é a pessoa introspectiva, né? Mas o tímido é aquele que não ousa, aquele que não crê, que não avança além daquilo que ele está vendo, além daquilo que está na sua zona de conforto. Então, naturalmente, todo cristão ele é chamado a ousar, de alguma forma. Então, só que eu não crio uma teologia em cima da minha própria experiência, porque em outro momento, eu comprei uma teologia da experiência dos outros, que era do pastor que tinha que cara, a primeira coisa é a igreja, para assim, se você não deixar por causa da igreja, e eu sangrei muito minha família por causa disso. Hoje eu não sou mais assim. Hoje o tempo com a minha família é tempo com a minha família. Assim, embora a gente tenha muitos compromissos, a gente sempre consegue... E uma coisa que tu me trouxe é que em todos os lugares que eu pastoreei anteriormente, a minha família, eu era o pastor da igreja e a minha família pertencia à igreja. Hoje nós entendemos que nós somos os plantadores da igreja. Então a nossa família está envolvida.
Mas antes eu comprei uma ideia errada. Então, assim, por quê? Porque alguns homens que viveram isso, eu fui lá, eu fiz isso, tem que ser assim, não sei o que lá, se você não fizer isso, não, sua esposa tem que te seguir, obriga os seus filhos a isso. Tá? Porque tiveram experiências e criaram doutrina em cima da experiência. Isso é errado. Então, eu não crio uma doutrina em cima da experiência que a gente tem. Porque a gente foi tido como louco. Louco. Quando transicionamos de Jaú para viver o que a gente viveu nesses últimos tempos, as pessoas tratavam a gente como louco, de conversar com outras pessoas, você fala, cara, aconselha eles. E de algumas pessoas abertamente falam assim, cara, ô louco, falta de juízo. E daí o tempo passa, né? E a gente continua sendo os loucos. Só que a gente é o louco que os outros pedem conselho agora. Então, quando a pessoa ela quer usar, ela quer dar um passo de fé, ela quer fazer alguma coisa diferente, cara, frequentemente, o telefone toca. Fala assim, cara, eu tô indo aqui, tô indo plantar uma igreja, eu tô pensando em fazer isso, cara, me ajuda, como que eu faço isso, aquilo outro. E daí eu aconselho naquilo que eu acho que é importante, mas eu não crio uma doutrina em cima da minha experiência. Eu tenho a clara convicção que aquilo que a gente viveu, de ousadia, de fé, de mergulhar mesmo, cara, para pessoas que não foram direcionadas para isso é irresponsabilidade e até pecado. Então, eu entendi de Deus, a gente entendeu de Deus, as coisas foram acontecendo assim, Deus foi confirmando, Deus foi falando, e a gente viveu isso dessa forma. Mas, resumindo isso que você perguntou, todo cristão precisa ser ousado, porque a fé é ousadia. É esperar aquilo que ninguém está esperando, é enxergar aquilo que ninguém enxerga, isso é ousadia. Mas a forma que isso vai ser desenvolvido, e daí é uma experiência gradativa. Às vezes, fé para você, um exemplo básico, às vezes fé para você, às vezes dá uma palavra de encorajamento para uma pessoa que vai comprar um lanche seu. E a hora que a pessoa fica, Deus abençoe. Jesus ama você. Então, e daí para outras, pode ser ousado. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Mas para um pastor, para uma pessoa que está vivendo, ou para uma pessoa que foi chamada para outra coisa, uma pessoa que foi chamada... Então a ousadia, ela é algo muito subjetivo, mas ela nos tira da zona de conforto, e isso deve acontecer de qualquer forma para o cristão. E não é que Deus está chamando todo mundo para mudar de lugar, não é isso, é que nem você falou agora, ousadia nas pequenas coisas, né, Rafa? Você ouviu muito disso? Nossa, que cara maluco, você tá louco, você tá irresponsável isso. E tal. E todo esse processo, Rafa, nunca faltou, nunca teve, sempre teve presente o medo ou não? Porque assim, como que era, assim, você, beleza, ter essa convicção, mas ainda tem aquele friozinho na barriga, medo, sei lá, com todas essas mudanças, né? Quando a Bíblia conta a história do rei Josafá, ela vai dizer que os meunitas, os amonitas e os corintianos, um monte de gente se levantou contra ele e vieram num grande exército. E ele recebeu a informação de que viriam muitos, acho que é a 2 Crônicas 20 esse texto, salvo engano. E o que acontece é que o texto diz que Josafá teve medo, mas ele pôs-se a buscar o Senhor. Medo é uma resposta natural da condição humana. Mas ser governado pelo medo, e daí talvez seja um pouco de ausência de fé. Então, eu posso ter medo, mas eu não posso ficar parado no medo. Então teve dias, cara, que a única coisa que eu e a Thalita podia fazer era chorar e orar, e isso valeu, cara. Era o que a gente podia fazer para enfrentar os nossos medos. E quando a gente enfrentou os nossos medos, o Senhor vem a nosso favor. Então, a gente não pode dizer que esses sentimentos humanos eles não vão conflitar, porque isso faz parte do nosso ser. E é principalmente nisso que a graça de Deus tende a se manifestar, que o poder dele venha a nos aperfeiçoar. Porque se todo mundo fosse santo, pleno e corajoso, cara, onde estariam os testemunhos? É mais fácil dizer, cara, eu passei, sofri, tive medo e venci. Do que dizer, eu sempre soube que ia dar certo, cara. Eu estava em paz. Não me preocupei nenhuma hora. Não, isso faz parte da nossa condição humana. Assim, Jesus viveu isso quando estava prestes a ser preso e crucificado. Então, o medo, a angústia daquilo que estava para acontecer. Mas o medo e a angústia deram um lugar à convicção e Senhor, se der, afasta. Eu estou com medo. Mas se não der... Seja feita a tua vontade, eu vou confiar independente do meu medo.
Você falou de Itu aí, você falou que você tem que voltar pra Itu, que você morou lá, né? E eu lembro que você pregou no acampamento do ano passado, acho que foi no de carnaval, mas você pregou sobre redenção, né? Que essa volta sua pra Itu é uma espécie de redenção. Ressignificação da tua imagem naquela cidade, né? É. E aí foi a época do emo? Era em Itu que você era emo? Eu fui emo em Itu. Esse emo não é pecado, antes de mais nada, mas conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu comecei emo em Itu, mas terminei emo em Marília, quando eu fui pra lá. Essa questão da minha caminhada, cara, eu tive alguns problemas familiares sérios, né? Desde a infância, meus pais se separaram muito cedo. Daí eu morei um tempo com a minha mãe se envolveu com um homem, contraiu HIV. E daí a gente foi morar com a minha avó, depois foi morar com meu pai no segundo casamento. E eu fui crescendo aí meio revoltado em algumas questões. Então fui pendendo para várias coisas, né? Drogas, bebidas, noitadas. E acabei me identificando com... Sempre gostei de música. E acabei me identificando com algumas coisas alternativas. E nessa época, era 2003, 2004 mais ou menos. Era a época que o emo-core chegou no Brasil. Começou a crescer muito. Muitas bandas alternativas começaram a ganhar um pouco mais de projeção. E eu estava morando em Itu, ainda nessa época. Morei até os 18 anos em Itu. E eu estava morando em Itu nessa época. Então, consumindo muito, porque Itu próximo de São Paulo. A gente ia muito na Galeria do Rock, ia muito em alguns lugares banda alternativa, tinha uma boate lá que chamava Alts, tinha um hangar, lugar onde as bandas tocavam e a gente ia lá pra curtir e tal. E daí aconteceu que eu fui afundando tanto, já tinha saído de casa, brigado com meu pai, tava morando com um amigo num barraco de uma favela, lá em Itu, acabei tendo um problema com um traficante lá e ele me expulsou da comunidade, né? E daí eu já não tinha onde ficar. E daí eu fiquei vagando na rua. Às vezes aparecia a casa de uma pessoa pra dormir, às vezes aparecia Estúdio de tatuagem? O estúdio de tatuagem foi o lugar que foi mais constante, né? E Carlinhos era um tatuador. Ele saiu de Tu, ele voltou agora. Espero que ele voltou pra ressignificar também. Porque eu acho que ele tava começando, sabe? E daí ele ficou amigo meu. Ele falou assim, Rafa, pode dormir aqui no estúdio. E daí eu dormia no estúdio, ele terminava de tatuar, 11, meia-noite, eu dormia, de manhãzinha ele chegava e eu saía pra rua, né? E daí nesses intervalos, às vezes ele precisava testar algumas coisas, ele testava em mim, né? Imagina as tatuagens que saíram, né? Daí, E daí nesse meio tempo que eu tava na rua, cara, daí eu ficava na praça, pedia dinheiro pra comer, porque eu não tinha trabalho, não tinha nada, tava vivendo uma vida desgraçada. E a minha avó ficou sabendo que eu tinha saído de casa, morava em Marília, me fez convite para voltar embora para a nossa terra natal. Marília. Volto, isso em 2005, volto para Marília e vou para casa da minha avó. Minha avó numa condição melhor financeiramente, né? Os filhos todos casados, então era no meu avô e eu. Então eu tinha uma vida muito boa, tinha carro para mim, tinha um quarto só para mim, não tinha ninguém me enchendo as paciências. Então eu voltei para um outro lugar, mas com a mesma cabeça, fazendo as mesmas coisas, bebendo, fumando, me drogando, saindo. E daí eu chego com essa influência de cidade mais próxima de São Paulo. E chego num pointzinho lá de Marília, que é a Praça das Esmeraldas, onde o pessoal se reunia, os barzinhos e tal. Eu chego lá, cara, todo lugar que eu vou, os caras olham e falam assim, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Eu era igual o Carlinho, mas são uns 20 anos atrás. Daí, eu tinha piercing no septo, eu tinha piercing na língua, eu tinha piercing na sobrancelha, eu tinha alargador e cabelo colorido, usava uma sopa diferente. Isso não existia isso, cara. E os caras começam a olhar pra mim e falam assim, pô, que legal, cara, que legal. Se você for em Marília hoje, cara, em alguns lugares, gente da minha época, da minha idade, pergunta, cara, quem é o primeiro emo de Marília? Os caras falam, é o Rafa Emo, que era o meu apelido na cidade. E daí tinha fotolog e tal. E daí eu vi que a onda era boa, gostava de música, tinha um envolvimento, por já tinha passado pela igreja, né? Vou montar uma banda. E daí montei uma banda emo na cidade de Marília. Que ano isso, Rafa? 2005. Nossa, mano, essa época aí. E daí comecei a desenvolver. E a gente tinha essa cultura
de São Paulo, então era muito próximo, a gente ia muito nos eventos e a gente trazia muitos caras para Itu, e eu tinha uns primos em Itu, pelo lado da minha madrasta, que eram muito envolvidos com isso, umas 3, 4 bandas da cidade, então eu tinha muitas conexões e eu absorvi isso. Então eu vou para Itu e eu começo a levar os caras que eu conheci por causa deles. Levei NX0, levei Fresno, levei Dance of Days, que eram bandas da época que faziam sucesso nesse contexto, né? Não eram famosas, alguns se tornaram muito famosos, inclusive, né? E eles iam lá, já estavam começando a entrar na cena, que foi nessa época que a coisa começou a crescer bastante, e a minha banda foi na rabeira, porque minha banda era a única da cidade que tocava isso com propriedade. Como que chamava, Rafa? Chamava Terminal 13 a minha banda. Eu tinha uma tatuagem, um 13 grande aqui e tal, os caras louco. Daí a coisa começou a crescer, e daí muitas outras bandas começaram a aparecer, a cidade começou, e daí os caras que tocavam pop rock vieram, e daí os caras que tocavam pagode vieram, e daí começou a juntar e começou a movimentar muito, cara, muito. Cara. Você produzia os shows? Você fala tipo que trouxe? Você que organizava? Eu produzia, assim, e tocava. Legal. Então a nossa banda era a banda oficial de abertura de qualquer show que fazia. Então, cara, vinha e daí a gente começou a abusar, porque daí a gente começou a cair na graça dos caras, porque a gente movimentava e entrava grana, né? Então a gente abria o show desses caras que não eram tão conhecidos, mas eram caras que me inspiravam na época, porque eu conhecia de forma alternativa. Mas aí quando os caras queriam fazer show grande com CPM 22, Detonautas, Charlie Brown, a gente também abria tudo, Forfã, todos os caras vinham, a gente mexia, tava envolvido. Não era muito parecido com a gente, mas a gente queria se promover também, né? Então eu fui crescendo nesse contexto, cara. Afundando. Emão mesmo, cabelão, franja tampando os dois, cebada. E foi nesse contexto. Aí foi perdendo a graça. De repente, cara, e daí aquela coisa de alternativo, né? Porque você gosta quando é alternativo. Quando virou popular, você falou assim, cara, tudo poser, né? E daí eu comecei a perder a graça. E daí agora a cidade inteira tava de todo moleque, Carlinho, todo moleque de 14 anos, 15 anos tinha uma franja. Daí que eu fiz, eu raspei a cabeça. Virou skinhead. A molecada começou a raspar a cabeça. Cara, eu tô criando cultura. Eu vou ganhar dinheiro agora em cima disso. E daí eu comecei a promover. Só que daí eu pegava os meninos, e daí eu pegava 10 bandas. Falei assim, ó, a gente vai promover tal show. Vocês querem tocar? Falei assim, então cada um de vocês vai vender 100 convites. Daí só dinheiro que entrava. Daí eu fazia aqueles eventos igual a igreja faz hoje. Bota a tarde inteira pra ninguém quer ir, e depois à noite os famosos vinham e eu tocava junto com eles, e a molecada ficava feliz só de ter tocado às 11h30 da manhã no evento que o famoso tocou à noite, né? Apareceu no mesmo flyer, né? Apareceu no mesmo flyer, cara. Nossa, de ter o flyer, você olhava, cara, pra eles era impressionante. Eu tenho o flyer, toquei, a minha banda tocou com não sei o que lá. Gente, eu passei por isso também, e realmente, ver o nome da banda ali no... Isso foi um momento, assim, muito intenso. Kaique, que a gente deve ter ido num show do Pastor Rafa aí, não é nem tão ligado, mano. Ô, Rafa, você tinha quantos anos nessa época? Daí eu chego em Marília com 18 para 19 anos. Uhum. E daí eu vou seguindo nessa vida até com 22 anos é quando eu me converto. Mas você nunca tinha tido experiência nenhuma com Jesus? Nada? Ou como que foi? Vou contar uma história agora bacana essa. Olha só. Você arrumou na cadeira. Eu vim de uma igreja tradicional. Não vou dizer o nome por ética, mas é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu estava uma igreja tradicional, de um cunho mais tradicional. A minha família era. Então, meu pai e minha madrasta serviam na igreja. E eu ia também, então, desde o tempo que morei com eles, né? Fui morar com meu pai, eu estava com quase 10 anos. Eu ia, participava das coisas, era envolvido. Embora tinha umas crises, embora dava uma escorregadinha, eu ainda ia, era constante. Meu pai me obrigava a ser constante nessa questão. Desde sempre, desde molequinho, essa vivência de igreja? Tipo, tem que ir pra igreja ou não?
Desde os 10 anos, quando eu fui morar com meu pai, Desde sempre. os 10. Ah. Sempre. Todo domingo na igreja. Até os conflitos quando eu com 17 para 18 anos, que é quando eu rompo com a família, com meu pai, com tudo, com a igreja, com todo mundo. E eu tava indo, cara, com 15 anos. Eu tava no acampamento de adolescentes e jovens, no carnaval. E veio um pastor, e tinha um seminarista da igreja que trabalha na nossa igreja. Ele era seminarista, geralmente os seminaristas, eles fazem como se fosse um estágio cuidando de jovens na igreja. Então esse seminarista estudava em Campinas e cuidava dos jovens e adolescentes na igreja em Itu. E ele fazia um seminário presbiteriano, mas ele era tudo menos presbiteriano. E ele começou a pregar no acampamento, e ele pregou sobre Atos, capítulo 2. Cara, e eu vi que ele pregava e a coisa estava querendo esquentar. E nesse dia que ele pregou, era acampamento carnaval, era domingo que ele pregou. Domingo, eu não esqueço nunca. Porque domingo, os pastores que estão no acampamento têm que voltar para o culto. Então o pastor titular não estava lá, o pastor auxiliar não estava lá, só estava o seminarista e nós. E daí, meu irmão, chamanaias. E daí ele pregou, cara, fez um apelo, o fogo pegou. E eu fiquei ali catatônico, cara. Esquisito isso aí. Achei que era coisa de igreja, parece gira de macumba agora, gritando, chorando. E que coisa esquisita, fiquei meio em crise, cara. E eu vou dormir nesse dia. Tô deitado ali no quarto que eu estava, né? Era uma chácara, estava numa sala grande ali, mais umas 15 pessoas. Mas eu vou dormir primeiro, deitei primeiro lá. Porque fiquei meio quieto com o que tinha acontecido. E eu deito ali, e daí tinha mais 2 amigos que chegam, 2 loucos também, e a gente começa a conversar sobre o que aconteceu. Cara, que doideira, bicho. Um negócio desse, estranho, cara, nossa, desconfortável. Era as conversas de religioso, sabe? E acabou, cara, a gente bravo o que tinha acontecido. Assim, não entendendo o que tinha acontecido. Assim, cara, não, tá errado isso. Vamos orar por eles, né? Orar por eles, tá? E a gente foi orar. E a gente começou a orar naquele momento. E da oração foi virando, foi mudando. E da oração começou nessa questão, falou assim, e daí essa oração virou um clamor de todo mundo orando junto, o que nunca acontece, não numa igreja tradicional dessa forma, pelo menos da que eu estava. E daí, o jeito que estava, daí eu comecei a orar, comecei a falar, e eu falei assim, Deus, se o que aconteceu em Atos 2 é verdade, se o que aconteceu aqui é verdade, toca em mim também. Irmão, e daí ventou naquele quarto de porta fechada, e foi um mover de Deus ali, cara. E daí tomou os irmãos em mistério ali, foi um negócio forte. E a gente chora, e a gente se emociona, e assim, a gente sente o negócio assim, com o coração aquecido. E daí a gente volta para a igreja. Todo mundo que tinha tido a experiência antes da gente, aquilo que tinha acontecido no culto, que não sei se foi igual a nossa, mas foi uma experiência, volta, cara, para a mesma coisa. Só que nós éramos rebeldes da igreja. Então a gente não tinha problema em discordar. E a gente voltou com isso para a igreja e falou assim, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. E a gente começa a falar sobre isso, sobre a experiência, sobre aquilo que Deus tinha feito, sobre aquilo que Deus tinha falado, sobre aquilo que Deus tinha movido. E a gente começa a falar para os jovens, fala para a equipe, fala para os líderes, fala para o pastor, chega no conselho, que são os líderes da igreja. E daí os líderes da igreja, eles chamam. Ó, isso não é real. Essa experiência não é de Deus. Nós não acreditamos nisso. Não é isso que é a nossa confissão de fé, da qual vocês são ensinados, doutrinados e professaram isso através do batismo, porque a gente tinha sido batizado, só 2 pinguinhos na testa, mas fomos batizados, professa. E daí, cara, a partir desse dia, eu desconstruí essa questão religiosa. Porque eu tinha tido uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha entrado em nenhuma outra denominação evangélica, não conhecia nenhuma outra. Para mim, a igreja presbiteriana nunca existia.
Talvez, pelo meu entendimento, pela minha formação, se eu passasse na frente de uma igreja batista, eu ia achar que era uma seita, ou uma religião, uma Assembleia de Deus, eu ia achar que era qualquer outra coisa. Eu não tinha essa convicção. Eu não tinha sido ensinado para isso. Eu não tinha sido... Tudo que eu vivi estava ali dentro. E daí eu tive uma experiência maravilhosa que eu achava que era de Deus, e os caras estavam falando que não era de Deus. E quem estava falando eram os meus líderes. E aquilo trouxe um conflito pra mim, cara, que me fez desiludir, porque, cara, se o que eu senti foi tão bom e eu achei que é de Deus, não é de Deus, e aquilo que eles estão falando que é de Deus não fala ao meu coração, cara, e agora? E daí, depois dessa etapa aí com 15 anos, cara, e daí a minha vida começou a afundar. E daí eu me envolvi com más companhias, daí eu comecei a bater de frente com meu pai, que era um dos líderes da igreja, que também estava figurado em relação a isso, e tinha uma compreensão diferente da experiência que eu tinha tido. Hoje eu tenho maturidade para entender muita coisa que eu não tinha também na época. Mas para um menino de 15 anos, cara, com todas as crises que eu já carregava, cara, isso aí foi um peso muito grande. E daí isso me afastou da igreja, literalmente me afastou. Meu coração saiu da igreja naquele dia e o meu corpo foi saindo gradativamente. Então, à medida que eu fui ganhando autonomia, cara, eu já falava, hoje eu não vou no culto. Hoje eu tenho compromisso. Hoje eu arranjei um bico para fazer. Hoje eu não vou, vai você. E daí eu já fui distanciando, daí isso naturalmente, os conflitos familiares foram aumentando, e daí a gente acabou eu rompendo de uma vez. Então assim, eu fiquei afastado, e daí desse tempo de igreja, de nada, até os 22 anos. E quando você se converteu de novo, né? Na verdade, quando você se converteu foi já na Nazareno? Eu me converti numa igreja batista. Mas a igreja batista, ela tem uma... O governo é próprio, né? Então a igreja batista, você vai numa igreja batista e parece uma assembleia, outra parece uma... Eles têm algumas coisas que eles precisam preservar, mas muitas coisas são de autonomia do próprio local, né? E essa igreja que eu me converti é uma igreja muito avivada, é até hoje, uma grande igreja em Marília. E eu tava aí, tinha saído da fase emo, mas ainda tava vivendo a fase pecadora, né? Muita festa, muita balada, muita bebida. E eu saio para ir para uma festa. E quando eu tô indo para essa festa, com o meu carro, eu chego numa esquina de Marília, uma preferencial que não era minha. Eu paro para que outro carro pudesse descer. E a hora que eu olho para ver se o carro estava descendo, na esquina tinha uma igreja de porta aberta, e a porta aberta estava direto no meu rosto. E estava no momento do louvor. E eu olhei e falei assim, cara, eu tô com tempo aqui, a festa mais tarde, eu tô na rua de bobeira, eu vou entrar, ouvir música, eu gosto de música, quem sabe algum rapaz aí pode tocar numa banda minha, assim, eu vou entrar. Entrei, assim, sem muita pretensão, ninguém me convidou, ninguém falou nada, eu entrei simplesmente, literalmente porque a porta estava aberta. E eu entro, sento no último banco, logo no primeiro banco da entrada, eu sento ali, o louvor tocando, o pessoal em pé, eu sentado, porque ainda embora já tinha vivido essa questão de louvor, eu fiquei em pé e tal, eu estava não era tão familiarizado mais com essa liturgia, muitos anos longe da igreja. Eu, assentado ali, estava tocando uma música do Fernandinho, que inclusive lançou naquele ano, que ela chama Águas Vivas. E ela fala, minha alma te deseja, o meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar, o meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto adoramos, enche este lugar. Alguma coisa assim, eu não lembro o final. E daí águas vivas fluindo. Essa música começou a tocar, cara, e cada frase que o ministro ia falando, cara, meu coração batia mais forte. Cada hora que ele falava, cara... Ele está falando o que eu estou sentindo agora. E ele não tinha nem terminado a música, eu estava no altar ajoelhado. Fui sozinho, ninguém me convidou. E aí permaneci lá. E daí não saí mais. Não fui para festa, não usei mais droga, não bebi mais nada. Tudo. Com 22 anos isso? 22 anos. Mas aí logo então você já se converteu, porque você tem 37 hoje? 36. Então você se converteu nessa igreja e aí você já deu start no teu ministério, porque você ficou quantos anos na JNI? Eu fui para a igreja Nazareno em 2009. Então, em 2007 eu me converto, na igreja Nazareno eu chego em 2009, porque a Thalita vai me visitar, pretensão minha. Ela vai numa festa, num evento que a minha igreja batista em Marília estava realizando. Ela morava na cidade do lado, a prima dela era da minha igreja.
E ela vai pra lá pra visitar uma festa caipira da igreja. Ó, conheci minha mulher na festa junina também. Então, aí. Tem gente que fala que é pecado, hein? E eu fui, tava de bigode, tava uma graça. E eu vi ela entrando na igreja. Igreja lotada, nossa igreja era muito grande lá. Era um evento para uns 600 jovens no dia. E eu vi ela entrando, um amigo meu falou assim, quem que é aquela moça que tá entrando com a fulana? Eu falei, cara, eu não sei quem é, mas tira o olho que é minha, eu falei. Daí eu fui para cima. Daí foi difícil, foi trabalhoso. E daí eu me interesso pela Thalita, conheço a prima, começo a conversar, tal, né? Daí tento me aproximar, difícil, foi complicado. Começo a perseguir ela, parecia um stalker, sabe? Ia na cidade dela, espiava, parecia de bicão em festa que ela tava, porque eu queria. Me interessei, eu sabia que era uma mulher de Deus, eu tinha o desejo de ter um relacionamento em Deus, desde quando eu me converti, eu falei assim, eu já tive muito relacionamento errado, eu quero ter um relacionamento agora em Deus. E na igreja, pouco seletivo, cara, a igreja tinha 600 jovens e eu falei assim, não quero ninguém daqui. E comecei a investir, comecei a manter o contato, começamos a nutrir uma amizade, tal. Passou uns bons meses, a gente começa a namorar. Na hora que a gente começa a namorar, cara, eu já tinha o desejo de casar. Eu não peço ela nem para namorar, eu peço para casar com ela, converso com os pais dela no dia e falo, eu vou casar com a filha de vocês, eu vim aqui, eu quero, só me deixe preparar tudo. E daí eu falei assim, cara, eu vou embora, eu vou pra Garça, vou morar na cidade dela, ficar mais perto, sonhar junto, planejar junto. Isso, uns 30 quilômetros. Nessa região aqui, cara, 30 quilômetros não é nada, né? É dentro de Campinas. Hoje eu rodo pra ir pra Itu, 60 quilômetros, fácil, nem sinto. Mas pra gente, no interior, cara, 30 quilômetros era uma viagem pro Nordeste. Então eu falei, não, eu vou mudar, eu não aguento ficar longe dessa mulher, tal. E eu. Longe, 30 quilômetros. Era isso. Campinas Paulina. Era isso, cara, era isso. Pouco ansioso, cara, convicto. E daí eu fui conversar com o meu pastor. Pastor, olha, eu vou casar. Isso, aquilo, outro. Eu vou me mudar, porque ela mora lá. Eu não quero tirar ela de lá. Eu vou lá, a família tá lá, tal. Ele me abençoou. E daí ele falou assim, Rafa, não tem uma igreja nossa lá. Mas se você quiser uma igreja séria para que você possa congregar em Garça, a igreja do Nazareno é uma boa igreja. E daí ainda deu certo, porque Garça é uma cidade pequena, né? Que o primo da Thalita, pastor Walter, era o pastor da igreja de Garça. E a Thalita era da Assembleia de Deus. Só que o pastor da Thalita da Assembleia de Deus também tinha acabado de ir embora. E estava mudando o pastor, e mudou o pastor, veio um pastor muito diferente, mudou o sistema, eles também estavam deslocados na igreja. E daí eu falei assim, eu estou indo para Garça, mas para a Assembleia eu também não vou. Assim, então vamos no meio termo. E daí nós dois fomos para a igreja do Nazareno. Chegamos juntos na igreja do Nazareno, isso em dezembro de 2009. E daí eu chego na igreja do Nazareno e já me envolvo com liderança de juventude. Porque eles tinham um trabalho muito discreto com jovens, eu vinha de um contexto bom, de uma igreja muito grande, com jovens, ajudava na liderança já, estava muito colado com o pastor, e começa a trabalhar ali. E daí começa o meu trabalho com juventude. Em 2010, meu trabalho começa com juventude. E daí fui trabalhando na igreja local, fazia parte do conselho em 2010, assumi a liderança em 2011, 2012, 2013 assumo meu distrito, então começo a fazer parte do Conselho Nacional da JNI. E daí, até 2019, faço parte do conselho como líder do distrito. 2019, saio do distrito e assumo a liderança nacional. Até o ano passado, né? E até o final do ano. Até o final do ano agora. Que da hora, né, mano? Você viu quando a gente é ousado assim. Mano, o Rafa desde sempre é ousado, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Rafa. Da hora demais, Rafa. Foi engraçado, essa parte da liderança de juventude. Quando eu assumi o distrito em 2013... O nosso distrito era assim, a igreja nazarena é dividida em regiões, né? E cada região cuida de um determinado número de igrejas. Daí esse número de igrejas, o distrito. O nosso distrito tinha acabado de desmembrar de outro distrito. Cresceu muito, falou assim, não, vamos dividir em 2 distritos para que possa ser melhor cuidado. Então o nosso distrito era um distrito novo. Então aqui teve uma eleição, uma assembleia, elegeu os líderes para esse distrito e para esse e dividiu. O líder de jovens do distrito era da minha igreja em Garça. Ele tinha sido eleito lá, eu não era o líder. E daí teve a assembleia. E nas assembleias do distrito tem as convenções. Então o líder do distrito
da JNI, ele faz uma reunião com todos os líderes das outras igrejas locais, de todas as igrejas que tiver 30, 50, 60, faz norteamento, tal, projeto, tudo, mentoria, tudo que ele quiser, agenda. E daí eu chego nessa assembleia, foi a primeira assembleia distrital que eu fui, na vida. Mano, e é muito da hora, velho. Eu participei de uma... da hora, né? Você já foi, Heitor? Mano, é muito da hora. Eu sou rato de assembleia. Eu vou até a assembleia que não é do meu distrito. É muito legal. Tá lá, mal do nada, assim, aí do nada protesto que fala? Sei lá, depende do Entram lá, protesto, não sei o quê, aí começa mano, é muito Isso é muito legal do hora. governo representativo da igreja, né? Porque as pessoas, elas têm parte, né? E daí eu chego lá nessa reunião, e como o distrito era novo, o superintendente, que era o líder do distrito, ele sabia que o líder de jovens era da igreja de Garça, mas não sabia quem era. Não tinha conhecido ainda. Sabia que tinha sido eleito, mas não sabia quem era. E daí eu estou na reunião lá, do lado do meu pastor, o pastor de Garça. E o líder do distrito não tinha ido. Ele estava com motivos de trabalho, depois ele também se desligou da igreja, depois voltou, mas ele tinha mudado de cidade, ia mudar de cidade, mas ele não foi na reunião. Estava na igreja, mas não foi. E daí, a hora que, daí o pastor superintendente está falando assim, a gente vai dividir nas convenções aqui, tal, fulano do ministério, que hoje é DNI, mas era o MED, de educação, vai com o pastor fulano de tal. Olha, fulano do MNI vai lá com o fulano de tal. E daí, JNI, ele tira o microfone e pergunta pro meu pastor. É esse o cara? Pergunta. E daí o meu pastor não entendeu também. Achou, falou assim, que tava fazendo uma graça. E daí meu pastor falou assim, esse é o cara. E daí ele falou assim, e a JNI vai lá com o rapaz de Garça. E apontou pra mim. E daí eu travei assim, assim agora. E daí começou a dividir, eu fui correndo para falar com o pastor superintendente, falei assim, pastor, houve um equívoco aqui. Ok, houve um equívoco. Eu não sou o líder do distrito. Assim, eu sou de Garça, mas eu não sou o líder do distrito. Eu falei assim, mas cadê o líder de Garça? Eu falei assim, do distrito que é de Garça. Eu falei assim, ele não veio. Eu falei assim, então é você. Nossa, mano. Cara, e daí, nesse tempo já tinha sentado lá umas 50 pessoas para eu dirigir uma reunião. Eu nem sabia como que era, porque eu nunca tinha ido. Caraca, velho. E daí, e o pior é que a delegação de juventude era maior, então ficou no templo. Os outros foram para salas, né? E ficou no templo. Então os pastores que não quer participar de nada, ficaram lá, tudo sentado na minha reunião. Cara, e daí eu falei 1h30 lá. Se você perguntar o que eu falei, eu nem sei. Mas daí acabou a reunião, ele veio, é você agora, tá? Daí fui. Você estava no seminário? Estava no primeiro ano do seminário. E daí fui eleito e tal, e fui ficando. E daí saí porque quis sair também, porque daí eu já estava assumindo outras responsabilidades na JN Brasil, e daí entreguei. Que assumiu já era um outro pastor que já estava caminhando junto, que eu já estava trazendo para perto, para me auxiliar, e ele assumiu lá. E eu fiquei, mas foi assim, eu cheguei na juventude da JNI assim por acidente. Que da hora, velho. Ô, Rafa, puxando a JNI como assunto, eu não sei a tua percepção agora, você saiu agora da JNI no fim do ano, e você não tem muitos jovens, não tem Ministério de Jovens ainda, né? Mas, eu não sei você, mas eu percebo que depois da pandemia a gente está tendo um desafio agora com os jovens. Você não acha que, de maneira geral, assim, a gente vê nas igrejas que a juventude tem, não sei se perdido um pouco dessa parte de estar mais em destaque dentro das igrejas? Eu não sei, essa é uma percepção minha, particularmente. Bom, a gente ficou em casa alguns meses. Ia, voltava, né? Pandemia. Muito culto online. Você conseguia assistir uma palavra online se quisesse. Você conseguia acompanhar um louvor em casa se quisesse. Você conseguiria ter um tempo de oração em casa se quisesse. E quando as pessoas elas voltam para o presencial, elas continuam a fazer a mesma coisa que em casa era possível fazer. Então, isso já não aquece mais o coração da forma que aquecia. Eu tenho a ideia de que o que a juventude mais precisa hoje é de propósito,
direcionamento, para ser mais exato, mais do que direcionamento, de uma causa, uma razão pela qual... Por que a gente está na juventude? Por que os meus jovens se reúnem? Qual é o propósito da minha reunião? É um ajuntamento de gente da mesma faixa etária? Então a igreja não é para todo mundo? Então eu preciso ter um culto de jovens só para dizer que a pessoa de tal idade a tal idade tem um lugar deles? Assim, eu não concordo com esse tipo de liderança, não concordo com esse tipo de juventude. Eu acho que isso é pouco. Então eu acho que quando isso era a única, quando a gente não tinha essa percepção que era possível ter isso em outros lugares, servia muito isso na igreja. Porque você ia para a palavra, vai ter o louvor, vai ter oração. Mas a pandemia mostrou que tem muita coisa que dá para você fazer em casa, se nutrir sozinho, aprender sozinho, buscar sozinho. Mas o direcionamento, o propósito, a comunhão, assim, o cuidado, isso não pode acontecer de forma distante. Então, eu percebo que a maior dificuldade, muitas vezes, é da liderança de não conseguir perceber esse timing que virou. Porque agora, as pessoas elas precisam desse senso de pertencimento. Cara, eu faço parte de algo. Eu estou me movendo na tua direção. A nossa juventude, qual é a visão da nossa juventude? Cara, qual é a visão da nossa juventude? Essa é uma pergunta do milhão. Porque onde não há visão, o povo perece. Então, se a juventude ela não tem um propósito pela qual ela está se ajuntando, qual é a razão pela qual se juntar? Então, o que acontece? Se for simplesmente uma programação, daí as pessoas encontraram outras programações. Então, aquilo que a pessoa não estava fazendo na igreja no período de pandemia, não ficou vago. Ela preencheu com outra coisa. E agora, enquanto você não mostra um propósito, uma razão pela qual ela mudar a programação por uma causa, por uma razão de viver, por algo maior, assim, a briga vai ser sempre de programação. Então eu vou ter que fazer um culto top, uma programação top, vou ter que trazer tal pessoa para dar aquela movimentada, mas isso não vai gerar nada. Então, eu não acho que às vezes a gente tem uma percepção e a gente generaliza, mas eu vejo juventudes crescendo. Eu vejo. Não muitas, não vou dizer que todo mundo está crescendo, não, talvez muita gente ainda voltou de um tempo novo, voltou para um tempo novo, mas fazendo as mesmas coisas, com a mesma cultura, com a mesma cabeça. E se a gente saiu para voltar igual, assim, talvez tenha alguma coisa errada. Não aprendemos nada. Se não aprendemos a razão pela qual nos distanciamos, assim, não tem razão pela qual a gente está junto. Então, eu acredito muito na questão do poder do engajamento, do pertencimento, da comunhão, do propósito. E isso é uma das coisas que eu tenho sempre feito esse questionamento. Bom, eu tenho uma visão para a igreja de tudo. Eu tenho algo que eu pedi para Deus e Deus tem colocado no meu coração. Eu preciso agora fazer com que tudo que eu faça venha a calhar para isso. Porque as pessoas elas vão caminhar daqui até aqui porque elas enxergaram algo. Porque eu as fiz enxergar. Agora, se eu sou só um promotor de culto, se eu sou só um mantenedor de agenda, eu não vou conseguir gerar isso no coração das pessoas. Eu acho que a ausência do propósito talvez seja o que falta. Falta a visão clara. Cara, qual é a visão dessa juventude? Ô Rafa, e tem aquela frase que fala, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E o que você acha que Deus pede hoje da juventude? Que nem eu achei super importante isso, né? Que a juventude tem que saber para onde está indo. O que Deus pede da juventude hoje, na sua visão? Eu acho que a primeira coisa que, em relação à juventude, nada é diferente de nenhum outro crente no que diz respeito a propósito, a chamado. Mas a qualidades, tempo, porque o jovem tem algumas coisas que uma pessoa que está em outra estação talvez não tenha. A maioria dos jovens, uma determinada faixa etária, tem disponibilidade, não tem um compromisso de manutenção de uma família. Então tem muitas outras coisas que diferem. Então, naturalmente, eles são usados uma outra coisa. Eu gosto muito quando Joel ele faz ele traz a promessa do Espírito Santo.
mais uma vez, ela é listada na Bíblia, e ele fala que os velhos sonharão e os jovens terão visão. Então, o que é sonho? Cara, sonho é uma ideia. Sonho é uma ideia. Cara, eu tenho o sonho de ver uma baleia. Eu tenho o sonho de ver uma baleia. Esse é meu sonho. É um dos meus sonhos, acredita? Sonho, não sei por que sonho bobo, né? Mas eu tenho o sonho de ver uma baleia, cara. Eu queria ver uma baleia. Eu queria ver uma orca também, uma orca. Uma baleia grande, aquelas que assustam a gente, sabe? Eu queria ver, acho que é uma coisa que eu sempre... Eu falo em vários lugares, não é uma coisa que eu tô inventando, não. Eu tenho, não sei por quê, coisa esquisita, né? É o sonho. O sonho é vago. A visão, ela te dá um norte. A visão, ela te aponta um destino. Então, eu acredito que o que Deus espera dos jovens é essa igreja geracional. Em que os velhos, eles continuam tendo sonhos. Ah, como eu queria. Ah, como seria bom. Ah, essa igreja. E os jovens, eles são aquele material humano que vem e fala assim, ó, é isso que você quer? É daqui para lá que a gente vai. É isso que você quer? Então, conta comigo. Então, eu acho que a juventude, por isso, reafirma aquilo que eu disse agora. Quando as pessoas entendem que culto de juventude é culto de faixa etária, para segurar os filhos de crente, para ir na balada, para não ir para a noitada, para ter uma programação específica, isso passa a mensagem que eles estão desconectados com a igreja. Isso passa a mensagem. E isso é tão real que tem muita gente que só vai no culto de sábado na juventude e não vai no culto de domingo. Isso tem uma grande parcela nas igrejas no Brasil e talvez no mundo. Por quê? Porque eles fizeram disso aqui a igreja deles. Quando, na verdade, eles devem estar conectados aqui e desenvolverem o propósito deles para desaguar aqui. Então, todos nós estamos ligados à igreja local. A igreja local é o único elemento de transformação do mundo. Não é a juventude da igreja local. Mas a juventude da igreja local, assim, aliada e influenciada pelo Espírito Santo, é quem vai ter esse gás, que vai ter essa visão, que vai ter o norte, que vai vir trazendo coisa nova. Posso dar um exemplo para vocês? Agora vocês vão entender o que eu estou falando de forma muito simples. Fecharam as igrejas. Qual era o sonho de todo pastor? Cara, eu não posso perder contato com as minhas igrejas. Eu não posso perder contato com as minhas ovelhas. Quem teve visão para resolver? Nós. Isso aqui, ó. Os jovens assumiram um papel, cresceram no ministério neste tempo. Por quê? Porque nessa parte da história, o propósito se cumpriu. Um sonho atrelado à visão. Assim, todo mundo trabalhando junto, assim, pode fluir e fazer alguma coisa. Esse negócio que você falou é muito sério, né? Essa questão do pertencimento do jovem à igreja, né? É o que você falou, né? Não tem que estar descolado um do outro, né? Jovem faz parte da igreja, ali da igreja geral, digamos assim, né? E a gente tem visto muito isso, né? De se fazer um ministério à parte, e aí vira o culto de faixa etária que você falou, e essa rivalidade, né? E a gente cansa de ouvir, né? Você poderia estar em outro lugar, você poderia estar na balada, mas você está aqui. E aí a gente... É muito pouco para a igreja isso. Você ser um rival de uma balada, não é esse isso, o propósito da igreja. Não é por medo, não é por segurar, por colocar ali uma cerca em volta. A gente precisa ter uma programação para segurar os nossos jovens. Não! Você precisa ter um propósito para soltar os seus jovens. Para que eles possam ir, para que eles possam influenciar. Para que daí volta daquilo que a gente estava falando. Assim, como que todo cristão pode cumprir o propósito? Só assim. Porque se a gente trouxer aqui para dentro, só dá para ser cristão sendo pastor, líder, pregando e ministrando. Então o propósito, ele é o que dá norte para a nossa vida cristã. E isso precisa ser feito dessa forma. Tem uma pergunta aqui, vamos partir para as perguntas. Galera, quem tiver aí e quiser mandar pergunta, pode mandar, tá? Pode participar aí com a gente. A Jéssica perguntou aqui, ó. A Jéssica do Carlinho. Ó. Meu amor, te amo, ela tá no hospital agora. Te amo. Pastor Rafa, quais as evidências do batismo do Espírito Santo? Necessariamente vem com falar em línguas? Essa é a pergunta de ouro. Não. Pronto. Não. Na verdade, a evidência... É tão legal quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, a maioria dos cristãos começa a pensar teologicamente.
O mais pentecostal já vai pensar no Chamanaias. O mais tradicional, sensacionista, vai dizer isso aí é para outro tempo. Então, uma pessoa mais conservadora vai pensar no fruto do Espírito. Então, sempre quando a gente fala do Espírito Santo, as pessoas elas pensam de forma teológica. Mas isso é um engano. Porque a maior coisa e a melhor coisa do batismo com o Espírito Santo é saber que o Deus, Criador do céu e da terra, escolheu habitar em mim. Cara, isso já era pra gente fazer uau! Isso é a melhor coisa do mundo. Agora, as evidências, a evidência é o aperfeiçoamento, assim, então o processo de santificação. Então, isso é uma coisa. O fruto do Espírito, naturalmente, ele vem através disso. O fruto do Espírito só pode vir dele. Então, o Espírito Santo está em mim. O fruto dele vem sobre mim. E daí eu posso acessar todas aquelas coisas que Gálatas vai dizer para a gente, para que a gente que o cristão ele tem quando está não tem como eu desenvolver fruto do Espírito. O fruto do Espírito eu recebo. Não tem, eu preciso desenvolver a minha... Não, o fruto é do Espírito. Se você tiver com o Espírito, ele vai te capacitar para você ter a mansidão, o domínio próprio, a paz, a alegria, todas as coisas que precisam. Essa é uma das coisas. Os dons, eles não são uma evidência. Não podem ser uma evidência. Porque eu já vi muita gente fazendo coisas com dons que não condizem com atitudes espirituais de gente que é cheia do Espírito Santo. Então, o dom ele está atrelado a um propósito. Então a Bíblia diz que Deus não dá um dom, 1 Coríntios 12, Deus não dá um dom porque a pessoa está cheia dele. Deus dá um dom conforme convém e apraz. Cara, se não tiver ninguém para profetizar, Deus vai usar a boca do Mr. Catra, se for preciso. Senão, ele usa. Pode usar. A Bíblia está cheia de momentos em que pessoas que não tinham uma familiaridade com Deus foram usados para propósitos, foram usados com dons. Então, o dom ele não é uma evidência. O dom é um dom, é uma graça que Deus dá a quem apraz. Então, naturalmente, como os dons eles servem para edificação, seja edificação pessoal ou edificação da igreja, eles estão muito mais dentro da igreja, dentro do ambiente cristão. Mas a gente não pode classificar isso como uma evidência. A nível de curiosidade, quando a Bíblia fala de línguas estranhas, em Atos capítulo 2, por exemplo, o termo do grego é glossa, que é língua, é outra língua, mas conhecida. Então, quando o Atos 2, eles não começaram a falar língua estranha. O irmão está falando que o irmão é de Nebes ou de Calábrias? Qual que é a sua vertente? Não era isso. Era línguas maternas. Por exemplo, você não entendia o que eu falava, mas à medida que o Espírito Santo vem, eu falo assim, e você compreende como se fosse na tua língua. Rafa, acho que seria legal a gente contextualizar rapidinho que ali era o momento da festa da Páscoa, né? Pentecostes, desculpa. E eles estavam em Jerusalém, judeus de todas as áreas, né? Então por isso que não entendia. Porque às vezes a gente pensa assim, mas não era todo mundo de Jerusalém? Não, mas era ali um ajuntamento de gente que teve a diáspora lá atrás e os judeus iam ali na peregrinação deles, né? Por isso que eles não se entendiam assim no dia a dia. Quando 1 Coríntios 12 fala sobre os dons, e daí enumera alguns dons, fala sobre a questão da língua. E daí, esse aí está falando de língua estranha, literalmente estranha, dessa ideia pentecostal, né? Então fica mais fácil de compreender, e fala da interpretação de língua nesse sentido. Mas aí não está falando do Espírito Santo, está falando do jeito que o Senhor distribui os dons. Se a gente atrelar o batismo com o Espírito Santo, a evidência, se fosse línguas, era eu que não falo japonês falar e você entender. Não língua estranha da forma que as pessoas falam hoje. Então não tem como eu atrelar isso. A pessoa ela pode ser batizada com o Espírito Santo e ela falar uma língua? Pode, mas não é uma regra e não é uma evidência. A evidência do batismo com o Espírito Santo é uma vida transformada, devotada a Deus, pronta para o serviço e que manifesta o fruto do Espírito. Nossa, essa foi fundo, hein, mano? É sério isso daí, porque a gente às vezes trata assim... É muito sério, porque eu venho do contexto, né, que o dom de línguas ele tem uma
ele se sobressai sobre os outros, né? E ele é tratado como uma evidência. E é muito sério isso porque a pessoa que não fala, que não recebeu esse dom, ela parte para duas opções. Ou ela acha que ela não está convertida, e aí começa a gerar uma dúvida Muita nela, crise. gera crise, ou ela começa a mentir. Tipo assim, ela cria uma língua e ela fala ali como se fosse uma língua estranha, mas é o que ela produz para gerar isso nela, né? Tem um instituto de não vou dizer teologia, mas de formação de gente. Não consegui compensar. Mas ele é baseado numa doutrina e tem uma aula que fala sobre isso. E se você não falar em línguas na aula, você não passa. E daí a pessoa chega lá e trava. E daí, como é que faz? Fala glória, 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 glória. Nossa, é isso mesmo. Não, mas isso a gente fala brincando. Mas lá eles sério. ensinam. Cara, você não sabe, vai falando glória, 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 glória. E eu que tenho língua presa estava lascado, né? Então, Você sabe que na Igreja Católica, na renovação carismática, é assim, igual o Rafa falou. E só que assim, eu não sei se você já ouviu falar, Rafa, da renovação carismática. Já. Só que assim, é muito. Eles falam muito em língua, é muito, muito mesmo. Só que assim, é muito tipo assim, agora galera, vamos orar em línguas. Aí todo mundo tipo, aí eles ensinam que tipo, é o Espírito Santo orando, sabe? Na gente sim, mas Para outro podcast. Que oração? Outro Tá podcast. tarde, né? O pastor Rafa tem 4 crianças para olhar. E aí, Carlinhos, partimos finalmente? Partiu. Vamos falar uma coisa importante aqui. A gente deixou a câmera aqui, nossa central, hoje deu um probleminha técnico, mas a gente tá com a TV Zona aqui. Vocês devem estar vendo uns pedaços dela. E a gente vai colocar os patrocinadores aí nos... O Sobre Rodas era pra estar ali. Você vai comer lanche hoje? Tem que achar Não alguém. faria sentido, né, Rafa? O Sobre Rodas tá aqui, não tem um burgão, Sobre velho. Rodas, sobre o reino, é tudo sobre. Somos patrocinados pela Balinha Fine. E a padaria do Bom Retiro. E tem que achar um cara que faz um burger bom pra patrocinar nós, que tá difícil, cara. Então, se você tem interesse em fazer parte disso aqui, ajudar a gente tem muita coisa aí, muitos planos pra deixar o estúdio da hora. Deixar ar-condicionado, que hoje vocês repararam que a janela ali tá aberta, o Rafa tá ali no ventinho, no cangote. É evangelístico esse podcast. Pro inferno eu já não quero ir. Então a gente vai... Entre em contato com a gente pela DM do Instagram, pelo YouTube também, se for necessário. Fala com a gente vai montar um plano legal aí de patrocínio. Faça parte disso, que eu creio que em nome de Jesus nós vamos impactar muitas pessoas ainda. E agradecer também o Kaique, brigadão Kaique Plito, pela força. Vitão, tá aqui. Vitão. Cadê você na live, Vitão? Não mandou mensagem na live? Mandou uma pergunta. Vitão tá chique, velho. O Plito tá ali também, ó. Plito também, salve Plito. E, pastor, obrigado. Foi uma... E ó, a gente conversou 1h30 e, tipo, vai dar mais uns 3 podcasts, né? Tem que marcar aí pra conversar de tudo, cara. Um dia. Ou com o Giovanni Canseira. É verdade. Giovanni falou que segunda é folga dele. Mas obrigado, pastor. Foi uma honra mesmo. Foi um aprendizado muito grande pra gente. E se você quiser falar alguma coisa aí pra galera, mandar uma mensagem, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta legal. Você já junta. Eu vi o Vilela fazendo. O que você escreveria no teu epitáfio, na tua lápide? Nossa, aí sim. É uma pergunta legal. Eu não fiz antes pra você, te peguei de calça curta, né? Não sabe? Eu sou crente, cara, então eu não me preparei pra morrer. Eu escreveria Entre Razões e Emoções. Nossa! A saída é fazer valer a pena. É uma boa. Entendeu ou não, é uma boa. No contexto certo, acho que não fica ruim. Cheguei o Rafa de calça curta, se não quiser não responde, na próxima você fala. Eu vou pensar, cara, eu nunca pensei em relação a isso, porque o epitáfio, né, ele é algo que, por mais que a gente se esforce e pense, que aí no fim das contas vai decidir isso, são outras pessoas. Então, eu não sei, cara, eu tenho várias convicções, né? Convicções, mas eu queria terminar a minha vida, não sei como isso seria verbalizado, e se seria,
mas como alguém que acreditou nas pessoas, que não desistiu de ninguém. Isso é uma coisa que a gente nunca sabe, cara. A gente nunca sabe qual vai ser o tempo, cara. Que dia que Deus vai tocar aquele coração, cara. Que dia que aquela pessoa vai virar uma chave. Que dia que a palavra vai entrar. Que dia que o arrependimento vai chegar. E eu não quero ser aquela pessoa que desistiu um dia antes, sabe? Algo no meu histórico que eu não quero ter. Eu quero acreditar, cara. Acreditar até o fim. Porque as pessoas desistam de mim. Eu não quero desistir de ninguém, não. Show de bola. Você tem alguma coisa pra falar aí, Rafa? Pra encerrar? Quer mandar um salve aí pra alguém? Fazer uma propaganda de alguma coisa? Olha, eu tô precisando, gente. Tô precisando de uma bateria lá pra igreja. Olha aí. Agora já começa. Eu tava precisando de um contrabaixo. Ganhei 2 ontem, então não preciso mais. Ganhei um cubo de baixo ontem também, não preciso mais. Ganhei a corda da bateria ontem também, não preciso mais. Deus vai abençoando, Carlinhos. Mas a gente tem alguns projetos para a igreja. Nossa igreja é uma comunidade pequena, mas ousada. Então, a gente está sempre se conectando com gente que quer ofertar, que quer abençoar, que quer investir na obra. Então, eu não sou um pastor assalariado da igreja. Então, tudo que entra na igreja é para a igreja. Tudo que chega para a igreja vai para a igreja. Então, a gente sempre conta com a ajuda das pessoas, né? Então, deixar uma mensagem aqui que eu descobri há um tempo atrás que tem muita força aquilo que Jesus disse. E a gente, olha, pedir não recebeis porque pedis mal, né? Então, eu aprendi a pedir bem. Eu sei pedir bem. E sei ser muito específico naquilo que a gente precisa. Então, a gente tem muitos desafios lá na igreja. Quero climatizar a igreja para quando vocês forem lá, vocês não passaram o que eu passei aqui hoje. Exatamente. Então, olha que vergonha, né, cara? Então, são sonhos que a gente tem e Deus tem usado pessoas para nos abençoar. E pode ser que lá na frente, alguém que está assistindo, alguém que vai assistir, ou daqui 1, 2, 3 anos, alguém vai esbarrar nisso aí. Vou descobrir como é que tá isso aí. Então, eu deixo registrado. Isso aí. Então sigam lá Nazareno Itu? Nazareno Itu. E você, PR Rafa Machado. PR. Rafa Machado. Cara, é muito... A gente vai deixar na descrição aqui. PR é muito mal. Então é isso, né? Inclusive, hoje é um dia importante, pastor. Você viu o que chegou pra ele hoje? O que chegou? Mostra Certificado pra ele. Certificado. Mandou. Chique, agora você tem que mudar. Mandou. Você tem que colocar o PR. Não vou pôr não. PR. É isso? Mas é isso aí, galera. Brigadão. Valeu, todo mundo galera. tá aí. Obrigado, pastor. Valeu, Heitor. Tamo Tamo junto. Até a Até a próxima. próxima. Falou! Valeu.